Olá, quinto ano. Tudo bem? Em direto da galáxia para dar uma aulinha de matemática para vocês. Ok. Ai, essas correntes de ouro ficaram ótimas em mim. Pessoal, livro, página 139. Vamos comparar as frações. Vamos lá? 139. Mas que cadeira chata, hein? Eu vou precisar pôr um óleo nessa cadeira, ó. Nheque, nheque, hein? Ah, nem eu tenho... Quase que eu falei minha idade. 25 anos faço nheque, nheque, assim. Comparação de frações. Bora lá. Bom, se nós observarmos aqui, essas duas frações, elas têm o mesmo numerador. Não, elas não têm o mesmo numerador. O que elas têm de igual? O mesmo denominador, ou seja, o número em que elas foram divididas. Ó, o numerador dessa fração é 5, o denominador, perdão, e o denominador dessa fração também é 5. Quando acontece do numerador de duas frações serem iguais, nós vamos observar o numerador para sabermos qual é a maior fração. Afinal, elas foram divididas na mesma parte. Então, é óbvio que 4/5 é maior, né, do que 3/5. Olha só, é maior. Por exemplo, se eu falasse, Manuela, você quer comer 4/5 dessa barra de chocolate ou 3/5? É claro que a Manu ia querer 4/5, né? Porque a Manu adora chocolate. Ela iria querer o maior pedaço. Quando, então, os denominadores são iguais, o que vai nos mostrar qual é a maior fração é o numerador, certo? O numerador maior, fração maior. Quando o denominador é igual. Essas frações, elas têm o mesmo denominador, mas observe que 4/5 é maior que 3/5. Então, se lê 4/5 maior que 3/5. Quando duas frações têm denominadores iguais, a fração maior é a que tem maior numerador. E quando as frações têm numeradores iguais, mas os denominadores são diferentes? Fácil de entender também, pessoal. Aliás, vocês já aprenderam isso ano passado, é uma revisão, mas vamos lá, que é sempre bom lembrar. No caso, vamos pensar que é a mesma barra de chocolate, ok? Essa primeira barra, ela foi dividida em 5 partes, Então, o denominador dessa fração é 5. No caso da fração de baixo, a barra de chocolate foi dividida em 6 partes. Então, o denominador da fração de baixo é 6. Então, vamos pensar um pouco. Primeiro que temos o desenho, a fração está representada graficamente. Fica muito fácil de identificar que 3/5 é maior, né? Porque a gente vê aqui, ó, comparando. Se a gente fizer uma linha aqui, ó, a gente compara perfeitamente, ó. Opa, tem que fazer a linha de alguma cor, né, gente? Vou fazer uma linha desta cor. A gente compara aqui, ó, que 3/5 é maior. Vocês estão vendo, ó? Se comparar aqui, ó, é maior, certo? Por quê? A resposta é simples. Pensem, é a mesma barra de chocolate. Então, quando o denominador é menor, quer dizer o quê? Que a gente dividiu em menos partes.
Se eu pegar uma barra de chocolate e dividir em menos partes, automaticamente cada parte vai ser maior. Não é verdade? Se eu pegasse essa barra de chocolate aqui e dividisse em 4 partes, ficaria maior ainda cada parte, não é mesmo? Então, por isso que eu posso afirmar, nesse caso, que a fração maior é 3/5. Por quê? Porque a fração de cima, ela foi dividida apenas em 5 pedaços. Já a fração de baixo, a mesma barra de chocolate foi dividida em 6 partes. Então, cada parte fica menor. Entenderam? Os dois numeradores são iguais. Então, 3/5 é maior do que 3/6. Por quê? Porque eu dividi em 5 partes em uma e 6 em outra. Ou seja, os pedaços são maiores. Então, quando duas frações elas têm os numeradores, que é o número de cima, igual, a fração que tem o denominador menor é a fração maior, tá bom? E isso fica muito fácil, porque enquanto menos parte dividir, maior é o pedaço, não é verdade? Atividades. Compare as frações utilizando o sinal de maior que, menor que ou igual a. Então, pensa comigo, essas duas frações aqui, as duas têm o mesmo denominador. Quando as frações elas têm o mesmo denominador, nós vamos analisar o numerador. Qual tiver um numerador maior é a fração maior. Aí, com base nisso, vocês vão utilizar o sinal de maior que, menor que ou igual para fazer a comparação de 3/4 e de 2/4. Aqui, nesse caso, as duas frações, elas têm numeradores diferentes e denominadores diferentes também. Mas nós não podemos esquecer o quê? Que nós já estudamos frações equivalentes. O que quer dizer fração equivalente? Quer dizer que uma fração, ela pode ser diferente, mas ela equivale à mesma parte. Como? Ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou multiplicando. Então, presta atenção aí que às vezes as frações elas são diferentes, mas elas são iguais, porque elas são equivalentes, tá? Então, presta bem atenção aí se uma não é múltipla da outra, e daí sim, fazendo essa comparação, vocês vão poder saber que sinal usar. Maior que, menor que ou igual a. E nesse terceiro caso, os dois numeradores são iguais, porém os denominadores são diferentes. 3/7 e 3/5. Quando os numeradores eles são iguais, nós vamos analisar o quê? O denominador. Lembra? E aí? O que dividiu em menos partes. Aí vocês analisem qual é a fração maior e utilizem o sinal mais adequado. Na atividade 2, vocês vão colocar essas frações aqui embaixo em ordem crescente. Crescente, pessoal. Crescente, do menor para o maior. Então, é óbvio que vocês vão usar o sinal de menor que, certo? Então, analisem o seguinte, todas as frações têm o mesmo numerador, ok? Então, o que vocês vão ter que observar aí para poder organizar essas frações em ordem crescente? Os denominadores. Lembra como que é a regra quando os numeradores são iguais? A gente observa os denominadores. Quanto menor o denominador, maior a fração. Aí sim vocês vão colocando elas aqui em ordem crescente, utilizando o sinal de menor que. Desafio.
Esse desafio é muito interessante. Esse desafio, vocês vão utilizar todos os conhecimentos que vocês usaram até agora sobre fração. Parece muito difícil, mas é fácil. Esse desafio, eu pensei em deixar para a gente fazer junto, mas eu gostaria muito que vocês se esforçassem. Eu vou postar essa aula na sexta-feira, dia 25. Vocês vão ter sexta, sábado, domingo e a gente vai ter encontro no Zoom só na segunda-feira. Então, vale o esforço. Pensa comigo. Quero que vocês representem essas frações aqui na reta numérica. Como assim, tia? Vocês vão colocar cada fração no seu lugar certinho na reta numérica. Uma dica. Pensa primeiro comigo. As frações, todas elas têm denominador 10. Então, é 14 décimos, 9 décimos, 26 décimos, 3 décimos, 32 décimos, 17 décimos. Dessa forma, vocês podem colocar. Mas para ficar muito mais fácil, vocês podem transformar essas frações em números mistos. Lembra como faz isso? Divide o de cima pelo de baixo. E aí? Lembra? Aí sim vocês vão perceber. Outra coisa, presta atenção nessa reta numérica. 0, aí nós temos 10 espaços, 1 inteiro, 10 espaços, 2 inteiros, 10 espaços, 3 inteiros e mais alguns espacinhos aqui, tá? Então, na verdade, aqui, ó, cada espaço desse é 1 décimo. Não vou falar mais, senão eu falo a resposta. Pensem, reflitam e o principal, não desistam na primeira, tá? Parece um desafio muito difícil, mas é um desafio muito fácil. Para, reflete, pensa de várias formas diferentes que vocês vão conseguir fazer, ok? É só isso para segunda-feira. Eu espero o esforço de vocês. Lembra que quem não arrisca, não petisca. E não tenham medo de errar. Beijos, até segunda. Tchau, tchau.